Unibanco deseja um feliz ano novo. E se você ainda não é cliente, um feliz Banco Novo. Unibanco oferece Jornal Nacional. Saddam Hussein é enforcado em Bagdá. A morte do ex-ditador foi comemorada por xiitas e curdos. Líderes em todo o mundo repercutiram a execução. Depois do enforcamento, atentados mataram mais de 70 pessoas no Iraque. O corpo de Saddam Hussein será enterrado amanhã. Novos ataques no Rio de Janeiro deixam a polícia em alerta máximo. 5 suspeitos de envolvimento na onda de violência foram mortos. Bombas caseiras e armas foram apreendidas. Sobe para 8 o número de mortes entre os passageiros do ônibus incendiado. Estradas lotadas. Milhares de carros impactam no caminho do litoral paulista. A festa do esporte no último dia do ano. Favoritos e anônimos se aquecem para São Silvestre. Rio e São Paulo preparam o Réveillon. Na Avenida Paulista e em Copacabana, shows e fogos de artifício para milhões de pessoas. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Saddam Hussein, o ditador que aterrorizou o próprio povo e levou a guerra aos países vizinhos, foi enforcado na madrugada de hoje. Ele estava com 69 anos. Segundo o governo do Iraque, foi encerrado um capítulo tenebroso na história do país. O dia estava amanhecendo em Bagdá quando Saddam Hussein foi conduzido à forca por homens encapuzados. O ex-ditador do Iraque se recusou a cobrir o rosto com um capuz. Nas mãos algemadas, levava uma cópia do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ele parecia resignado e não ofereceu resistência, mas fez perguntas, aparentemente, sobre o funcionamento da forca. Nenhum estrangeiro presenciou a execução. Carrascos e testemunhas teriam dançado em volta do corpo de Saddam. Antes de morrer, ele teria gritado: "A nação será vitoriosa e a Palestina é árabe". O governo iraquiano não divulgou imagens do momento da execução, mas mostrou Saddam Hussein com o pescoço torcido e o corpo coberto por um pano branco. Depois da execução, houve festa em Sadr City, bairro xiita de Bagdá. O governo não impôs o toque de recolher e novos ataques mataram mais de 70 pessoas hoje no país. Em Bagdá, 25 morreram na explosão de um carro-bomba. E em Kufa, um ônibus explodiu, matando outras 31 pessoas. Saddam Hussein foi condenado e executado pelo assassinato de 148 homens e meninos xiitas da cidade de Jujail há 24 anos. Mesmo morto, ele será julgado pelo genocídio de curdos. 50 mil foram assassinados durante o governo de Saddam. A família de Saddam Hussein anunciou agora há pouco que ele será enterrado na cidade de Ramadi, a 100 quilômetros de Bagdá, e não em sua terra natal, Tikrit. A região é de maioria sunita e é considerada um dos principais focos de resistência à ocupação americana. A execução foi o último capítulo da história de um ditador que controlou o poder no Iraque durante 24 anos. Quando os últimos dias se aproximavam, Saddam Hussein se exaltou, falou em nome de Alá, gritou no tribunal. Mas ao contrário de outros governantes, o ex-ditador jamais teria argumentos para contestar a pena de morte. Afinal, uma de suas primeiras medidas, assim que virou presidente em 79, foi executar seus opositores sem julgamento. Nos 24 anos em que ditou os rumos do país, Saddam esteve sempre com a arma ao alcance das mãos. O presidente sunita matou seu próprio povo, manteve sob suas ordens a maioria xiita e a minoria curda, mesmo que para isso julgasse necessário usar armas químicas, matando milhares de pessoas, como fez durante uma rebelião de curdos. A história política de Saddam Hussein al-Mahdi al-Tikrit já começou com um atentado. No fim da década de 50, com pouco mais de 20 anos, ele participou de um plano frustrado para matar o primeiro-ministro Abdul Qassim. Fugiu para o Egito e voltou quando o partido dele, o Ba'ath, assumiu a presidência no fim dos anos 60. Uma década depois, ele virou presidente. Gostou tanto do poder que decidiu abraçá-lo até que a morte os separasse. Para selar o casamento, construiu palácios, governou como um rei. E decidiu expandir sua influência pelas Arábias. Em 1980, atacou o Irã, alegando razões territoriais.
Naquela época, Saddam era aliado dos Estados Unidos e recebeu ajuda. Mas a guerra contra o recém-instalado regime dos ayatolás terminou sem vencedores. E pouco depois, Saddam decidiu invadir o Kuwait, nos sonhos dele, um território iraquiano. Mexeu com o petróleo, provocou os americanos. Saddam Hussein started this cruel war against E Kuwait. George Bush, pai, deu sinal verde para a Primeira Guerra do Golfo. Saddam Hussein tinha habilidade de sobra para matar seu povo, mas revelou-se um mau estrategista. Jamais venceu uma guerra. Depois de tirar os iraquianos do Kuwait, os americanos passaram mais de uma década pensando em como tirar Saddam do poder. Naquele tempo, o ditador mal imaginava que teria outro George Bush em seu caminho. Muito menos que ele estaria decidido a mandar suas tropas para retirá-lo dos palácios e exigir sua cabeça nos tribunais. Em março de 2003, com a falsa justificativa de que Saddam tinha armas de destruição em massa, os americanos invadiram o Iraque. Mataram 2 filhos dele e botaram a corda no pescoço de Saddam. Depois de ser encontrado num buraco, Saddam passou vergonha no exame médico. E durante os mais de 3 anos da guerra, ficou atrás das grades. Não viu o país virar o caos na guerra entre sunitas e xiitas. Talvez tenha dado seus últimos sorrisos de satisfação ao descobrir que os Estados Unidos perderam o controle do país e podem até perder a guerra. Mas foi na mão dos americanos que Saddam passou mais de 1001 noites, guardado a 7 chaves, até ser entregue aos carrascos, se dirigir à forca e virar passado. E o governo americano acompanhou de maneira discreta a morte de um dos seus maiores inimigos nas últimas décadas. O presidente George Bush foi dormir em seu rancho no Texas, horas antes da morte de Saddam Hussein. A Casa Branca divulgou uma nota na qual Bush afirma que o ex-ditador recebeu um julgamento justo e que a execução é um marco do Iraque rumo à democracia. Quando Saddam Hussein foi capturado há 3 anos, o presidente Bush discursou à nação para comemorar. Mas hoje, com crescente caos no Iraque e quase 3.000 soldados americanos mortos, não há muito a celebrar. No estado americano do Michigan, onde há uma grande comunidade iraquiana, moradores comemoravam a morte de Saddam. Em Nova York, as reações foram mistas. Ele merecia ter sido enforcado em praça pública. Sou contra a pena de morte, deveria ter sido prisão perpétua. Não dou a mínima para Saddam, quero é que nossos soldados voltem para casa. Com a execução de Saddam, a cidade reforçou a segurança para a festa da virada do ano, amanhã em Times Square. O presidente Lula disse que é contra a pena de morte e condenou a execução de Saddam Hussein. Explicou que não sabe se foi um julgamento ou uma vingança, mas que ela não resolve o problema do Iraque. O presidente afirmou que a violência vai continuar enquanto tiver gente de fora dando palpite e que só quando os iraquianos tomarem as próprias decisões vai haver uma solução para o país. O enforcamento provocou reações diferentes em várias partes do mundo. Países que já foram invadidos pelo Iraque comemoraram o fim do ex-ditador. Mas também houve críticas. Os países europeus são contra a pena de morte e mantêm esse princípio também para um ditador brutal como Saddam Hussein. Um exemplo disso foi o representante do Vaticano, que disse que matar mesmo quem é culpado é criar um ciclo de vingança que só gera mais violência. Esse parece ser o clima em parte do mundo islâmico, com manifestações contra os Estados Unidos. Apesar do julgamento, condenação e execução de Saddam terem sido feitos por iraquianos, muita gente acredita que por trás dessas ações estava o governo americano. A morte de Saddam é um dos raros eventos que coloca Irã e Estados Unidos do mesmo lado. Em Teherã, houve comemoração pela morte de quem causou uma guerra que matou 1 milhão de pessoas nos anos 80. No Kuwait, outro país que também foi invadido pelas tropas de Saddam, o povo apoiava a execução. O governo foi discreto. Isso é um assunto dos iraquianos. Mas no mundo árabe se condenou também o dia escolhido para matar Saddam, o primeiro do Eid al-Adha, uma festa religiosa que marca o fim do Hajj, a peregrinação a Meca.
O nome Saddam, em árabe, quer dizer aquele que enfrenta. E a maneira calma como ele se comportou logo antes da morte só vai aumentar o mito dele. Saddam era um líder na região que desafiou Israel e Estados Unidos, mas a morte dele era vista como inevitável e não vai fazer praticamente nenhuma diferença em relação à violência que vive o Iraque. Daqui a pouco, mais um dia de ataques no Rio de Janeiro. 5 suspeitos foram mortos. Bombas caseiras e armas apreendidas. Amanhã, no Alto Esporte. As máquinas que foram as estrelas dos salões do automóvel em 2006. Grande, tração traseira e a cara dos anos 70. O voo dos aviões criados por Santos Dumont. Bruno Senna em 2 máquinas do tempo. O estilo de um dos carros mais bonitos do mundo. Amanhã, 9 da manhã, no Alto Esporte. 2007 está aí. Vou ensinar como se faz um pedido. O branco é a cor da paz. O amarelo é o dinheiro. O vermelho é a paixão. Então, em vez de fazer um pedido para cada desejo, você pede uma Brahma que já vem tudo junto. Feliz 2007, um Brahma. Por isso todo mundo pede Brahma, pediu Brahma, pediu bem. Brahma, todo mundo ama. Aprecie com moderação. Uma única moeda pode parecer pouco, mas quando multiplicada, se transforma em esperança. Neste domingo, pernil suíno R$ 3,99, paleta suína R$ 3,49, Coca-Cola 3 litros R$ 3,19, cidra cerezé R$ 2,99, vinho Bassanese garrafão R$ 12,90, banana prata e mamão papaya R$ 1,59. As regressivas, os 10 segundos antes do primeiro beijo, aqueles em que você está esperando alguém muito importante chegar, os 10 segundos que podem mudar o resto da sua vida. Em 2007, viva com intensidade cada momento. A gente vai estar junto com você, querendo ser o seu banco o tempo todo. Banco do Brasil, o tempo todo com você. Foi nisso que os nossos engenheiros pensaram quando criaram o novo Goodyear Excellence. Mais agarre, performance, segurança. E foi nisso aí que eles pensaram quando criaram a garantia adicional. Olha aí. Na compra de um Goodyear Excellence em um revendedor oficial Goodyear, em caso de avaria até 3 meses ou 6 mil quilômetros após a compra, você ganha um pneu novo. Mas eles pensaram nisso também. Esse pneu é ótimo em pista molhada. Passe em um revendedor oficial Goodyear. Fogos prontos, palcos montados. A maior festa de Réveillon do país vai reunir cariocas, brasileiros de todos os estados e muitos estrangeiros amanhã no Rio. O repórter Edmilson Ávila mostra ao vivo como está o movimento na praia de Copacabana. Edmilson, boa noite. Boa noite. Copacabana teve um dia tranquilo hoje. Até agora tem muita gente na praia, o bairro está movimentado, a cidade do Rio de Janeiro está tomada por turistas. Segundo a Rio Tour, são quase 600 mil turistas para este Réveillon. O policiamento aqui também foi reforçado e a grande expectativa é para a queima de fogos agora. Este ano o espetáculo vai durar 16 minutos. No céu vão se formar símbolos do amor, prosperidade e da paz. E um dos efeitos terá as cores dos Jogos Pan-Americanos. As 8 balsas de onde partirão 24 toneladas de fogos já estão prontas e liberadas para iluminar o mais tradicional Réveillon do país. Quem estiver em Copacabana para assistir essa grande queima vai ver mais de 130 tipos de efeito de bombas no céu de Copacabana. Na orla da Zona Sul, os palcos para os shows já estão prontos. Também em Ipanema, os organizadores esperam que a areia se transforme numa grande pista de dança, com atrações da música eletrônica e do hip hop. Copacabana terá a maior concentração de público no Rio de Janeiro. A previsão é de 2 milhões de pessoas na virada do ano. A Polícia Militar montou 17 postos como este, a 2 metros de altura, para observar toda a praia. As autoridades reforçaram o policiamento. São 14 mil PMs e 6 mil policiais civis em todo o estado. 20% a mais do que no ano passado. Tranquilidade, pode vir todo mundo de fora, não há problema. E muitos turistas já vieram. Estes amigos de Divinópolis, Minas Gerais, fixaram acampamento em Ipanema. Trouxeram tudo.
tudo mesmo. Uma linguicinha de porco, uma bolinha de carne. A Globo vai transmitir amanhã os fogos na praia de Copacabana, na Avenida Paulista e em várias capitais, durante o show da virada, depois do Fantástico. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite e um feliz 2007. Um feliz ano novo para você. No mais animado cabaré de Manaus, o Coronel Firmino Rocha só tem olhos para a encantadora Justine. Tu és a mais linda. Tu és meu rubi. Pois não é que a tonta da Justine pescou mesmo o coronel. E Lola vai ajudar sua jovem dançarina a lucrar muito com esse romance secreto. Tu vais ter um filho de um coronel. Se tu souberes o que fazer, nunca mais vais ter que te preocupar com dinheiro. Nesta terça, depois de Páginas da Vida, estreia a nova minissérie brasileira de Glória Pérez, Amazônia. Páginas da Vida. Oferecimento Santander Banespa. Aproveite o ano novo para inovar cada vez mais. Tengo también un corazón.